nós vamos aumentar essa cadeia. Então, é importante a caracterização lá dos aminoácidos, vai facilitar o processo de identificação da cadeia, porque eu vou pedir para identificar, eu vou pedir para vocês identificarem onde estão ocorrendo as ligações peptídicas que a gente começou falando. A gente vai retomar elas hoje. De preferência, como a não gente tira no consegue telefone. identificar os aminoácidos dentro da cadeia, dentro de uma proteína, dentro de um peptídeo, conhecendo os grupos funcionais que são característicos dele. Ácido carboxílico e aminoácido. E o amino do aminoácido. Ah, mas eles vão estar fazendo ligação com um aminoácido subsequente. Exato, mas a gente vai conseguir identificar justamente por causa dos grupos característicos. Certo? Então, sobre os peptídeos e proteínas, né? E sobre as ligações específicas que ocorrem nessas biomoléculas, as ligações peptídicas. É importante saber. Traduzindo, né? Vai virar questão na prova. Se é isso que importa. Então, os peptídeos e proteínas, eles vão ser formados pela união das unidades monoméricas. Quando a gente está falando de peptídeos e proteínas, a unidade monomérica vai ser o aminoácido. Então, é importante reconhecer a estrutura lá da aula passada. Quando eu digo que é importante, de novo, vai virar uma questão ou mais de outra. Essa ligação peptídica, ela é específica dessas estruturas. Quando a gente estiver falando de carboidratos, vai ser outro tipo de ligação. E esses nomes precisa lembrar, porque eles são característicos dessas biomoléculas, certo? Como que vai ocorrer, a gente já conversou sobre isso na última aula, mas enfim, né, já faz uma semana. Como que vai ocorrer a formação dessa ligação peptídica? Então, para relembrar, né, aqui nós temos o aminoácido. Ele não vai estar coloridinho com aquelas bolinhas que fica mais fácil visualizar. Mas se a gente identificar grupo funcional, nós identificamos essa estrutura dele. Então, se vocês lembram do carbono assimétrico, o carbono central, o carbono tetraédrico, o carbono que está fazendo 4 ligações simples. Ele é esse aqui, ó. Esse carbono está fazendo 4 ligações simples. Uma com o hidrogênio, uma com uma cadeia lateral, que nós vimos que pode variar em 20 formas. A caracterização dessas 20 formas, aquele conjunto específico, se ela é polar, apolar, se ela é carregada, se ela é carga positiva ou negativa, isso vai ser importante. Também vai ter ligado a ele o grupo funcional amina e o grupo funcional ácido carboxílico, C-OH. Vai ser a hidroxila, OH, do ácido carboxílico, que vai fazer uma interação com um aminoácido subsequente. O aminoácido subsequente está aqui, ó. Olha o carbono central, carbono tetraédrico, carbono grau, centro assimétrico, como quiserem chamar, fazendo as suas 4 ligações simples. O hidrogênio, com as 4 ligações, cadeia lateral, hidrogênio, o grupo amino, que agora está fazendo ligação, e o ácido carboxílico. Então, a sequência que esses aminoácidos vão interagir vai ser sempre essa, sempre a mesma. Então, nós sempre vamos ter de início um resíduo amino terminal, grupo funcional amino, e sempre vamos finalizar com um ácido carboxílico. Aí, né, o carboxi terminal que chama. Por quê? Lá na aula do aminoácido, eu disse que as proteínas produziam um tipo. Lembra que a gente falou da isomeria ótica, D e L? E eu disse que as proteínas só utilizam a D? Não, utilizam só a L. A L é quando tem a posição do grupo amino, pela vista do observador, à esquerda. Onde é que está o grupo amino? À esquerda. Então, por isso que é sempre esse sentido. Poderia ser de outro? Poderia. Se nós sintetizássemos um outro tipo de isomeria com aminoácido. Não é o caso. Lembra que eu falei que o organismo ele só produz o que ele vai conseguir utilizar. No caso, são os aminoácidos da conformação L. Certo? Então, vai ser sempre nesse sentido, por esse motivo. Então, se eu colocar uma afirmativa e colocar a justificativa dela e perguntar se elas estão corretas e se uma justifica a outra, vocês vão saber responder, né?
novo a ligação peptídica. Então, acho que vai ser a terceira vez desde a aula passada que eu estou falando, então ela vai estar presente nas questões. De novo, aminoácido específico, a gente não precisa identificar qualquer, porque eu falei que a ideia não era decorar a cadeia lateral, mas era entender da caracterização. Caracterização, identificar grupo funcional, aminoácido carboxílico em cadeia lateral e o centro assimétrico. A hidroxila do primeiro resíduo de aminoácido vai fazer uma interação com o hidrogênio do grupo amino do aminoácido subsequente, liberando uma molécula de água, desidratando e formando uma ligação específica, ligação peptídica, característica de peptídeos e proteína. Se eu escrever que ela só existe dentro dos peptídeos, tá certo? Essa ligação peptídica, tá certo ou tá errado? A ligação peptídica só existe dentro das moléculas, das biomoléculas peptídeos. Verdadeiro ou falso? Falso. E dentro das proteínas também. A diferença das duas é o tamanho da cadeia, dos resíduos de aminoácidos. Então, essa conformação dela, de se apresentar, né, que é o grupamento amina, uma extremidade, que a gente chama de N-terminal, e um grupo carboxila na outra extremidade, que a gente chama de C-terminal ou carboxi-terminal, é justamente pela forma, pela isoforma, pelo enantiômero que o organismo consegue utilizar para formar suas proteínas. Então, estou falando lá da isomeria ótica, estou falando lá do isômero L. Eu disse que é a única forma que o organismo ele consegue utilizar. Embora exista a conformação dele, porque nós temos centros assimétricos. Centro assimétrico produz, um centro assimétrico produz pelo menos 2 enantiômeros, que a gente também já tinha conversado. Então, por só utilizar o do sentido, lá da nomenclatura, né? O L, que na vista do observador, como vocês veem, ele fica à esquerda, o grupo amino, então ele vai ter essa posição. N-terminal, onde inicia a cadeia, ocorrem as ligações peptídicas e vai terminar no carboxi-terminal. Semana que vem nós temos a nossa primeira aula prática, e a gente vai trabalhar com solubilidade de matéria viva. E dentro das amostras, entre as amostras que vocês vão ter para testar, já estou falando a resposta da semana que vem. Mas como eu sei que ninguém vai lembrar, né? Então está tudo certo. Vão ter diferentes proteínas, por exemplo. E aí nós vamos trabalhar com 2 solventes. Então, retomando as primeiras aulas, nós vamos trabalhar com água. Então, eu vou perguntar aquelas interações lá, de polaridade e as biomoléculas. E vamos trabalhar com solvente orgânico, trabalhar com a acetona também. E vamos investigar se tem essa mudança do comportamento na solubilidade. E aí, algumas das proteínas vão solubilizar, outras não. E aí, eu comecei falando para vocês, lá no início, que o grupo funcional solubiliza o bioaposto. Mas aí a gente viu na aula passada que o aminoácido contém 2 grupos funcionais, amino e ácido carboxílico, que vai solubilizar muito bem. Então, também já dando spoiler, teremos aminoácidos. Mas e as proteínas que não solubilizam? Eu vou perguntar o que está acontecendo com elas. E aí, o que vocês acham que vai estar acontecendo com elas? Não é uma biomolécula? Não tem grupo funcional? Por que algumas não vai solubilizar? Já falando a resposta do nosso experimento, mas por que a gente vai visualizar isso? Porque os grupos funcionais que nós temos dentro dos aminoácidos, eles estão sendo neutralizados para formar a ligação peptídica. Então, o ácido carboxílico e o grupo amino, para formar essa ligação, ele está sendo utilizado. Então, prejudica a solubilidade. Quais são os grupos funcionais que vão ter contato com o meio polar, com o meio aquoso? N-terminal, carboxi-terminal. Então, quanto maior for essa cadeia de aminoácido, menor vai ser a solubilidade dela. Ah, mas aí, se vocês lembram, na aula passada a gente falou da cadeia lateral. Desse Rzinho aqui está a cadeia toda. E aí nós vimos que algumas delas são aromáticas, e aí eu disse que eram hidrocarbonetos, que não tinham diferença de polaridade. Outras eu disse que eram apolares, também só hidrocarbonetos, e outras eu disse que eram polares,
podia ter carga positiva ou negativa, ou ainda só diferença de eletronegatividade, sem carga. Esse processo, essas cadeias, também vão facilitar ou não a solubilização da nossa proteína. Então, isso a gente vai visualizar lá na prática semana que vem. E aí eu vou perguntar com o que está relacionado. Essa é a resposta. Aqui, de novo,